Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, a nossa aula remota 29. Vamos marcar o nosso dia hoje no calendário? Então, olha só, hoje é dia 24 de agosto do ano de 2020, né? Nós estamos aí, então, numa segunda-feira. Prepara aí seu material, seu lápis, seu caderno, seus livros, né? Para nós darmos início a mais uma aula. Hoje nós teremos aula de geografia, ensino religioso, matemática e português. Então já prepara tudo aí para nós começarmos, tá? Então, olha, nós vamos começar hoje com o ensino religioso. Então, pessoal, nós vamos começar o ensino religioso falando sobre o que é uma frustração e pensando um pouco sobre isso, tá? Eu vou disponibilizar para vocês essa folha lá no Educare, tá? São 2 páginas aí para vocês fazerem a leitura e responder umas perguntas no final do texto, tá? Então, olha só, a frustração é a parte da vida de todas as pessoas. Todos nós, no nosso convívio, nós passamos por frustrações, não é mesmo? Nós criamos uma expectativa de algo, quando acontece diferente, causa ali aquela frustração, não é mesmo? Então, olha só, eu vou disponibilizar para vocês esse texto aqui, tá? Vocês farão a leitura dele, tá? Farão a leitura. E na próxima página, vocês responderão as perguntas que estão aqui embaixo, olha. Encontre as situações de sua vida que geram frustrações. O que acontece na sua vida que você fica frustrado, que causa aquela tristeza, né? Sempre faça a pergunta: eu poderia resolver essa situação de forma diferente? Como que você poderia resolver isso que te deixa tão frustrado, tão chateado? Isso depende verdadeiramente de minhas ações? O que posso fazer para me sentir mais realizado com relação a isso? Se não houve nada que você pode fazer, procure se libertar do incômodo. Às vezes, né, a gente fica pensando naquela frustração e você não vê solução para aquilo, não é mesmo? Então, se isso está acontecendo com você, liberte daquele incômodo, né? Limpe a mente, não é mesmo? Para você se libertar. Deixe de considerar aquilo como um problema. Então, olha só. Vocês farão a leitura, tá bom? Dessas 2 páginas aí. E nós discutiremos melhor lá na live, tá? Então, pessoal, essa vai ser a atividade de ensino religioso. Agora nós vamos passar para geografia no livro. No livro de geografia, nós vamos abrir na página 90, tá bom? Na página 90, nós vamos dar sequência aí nas atividades. Essa página aqui, ó. Encontre 4 palavras que se referem a grupos sociais. Relacione cada um ao significado correspondente. Então, olha só, você vai achar aí no caça-palavra 4 palavras que, né, se referem aos grupos sociais. E aí, na letra A, B, C e D, você vai fazer a leitura, tá? E identificar qual palavra você achou que encaixa em cada frase, tá bom? Então, olha só. A primeira nós temos lá: grupo social responsável pela saúde, lazer, educação, alimentação e segurança da criança, para que ela seja feliz e independente. Aí a palavra que você achou, todas as 4, você vai identificar qual que está relacionada a esses aspectos aqui. Letra B: pessoas que escolhemos para brincar, trocar ideias e pela qual temos respeito, lealdade e afetividade. Letra C: pessoa do grupo social da escola com a qual você estuda, da mesma sala e que pode se tornar companheira e amiga. E letra D: pessoa do grupo social do bairro que mora próximo à nossa residência, com a qual nossa família convive e procura trabalhar com as melhorias das condições da rua e da comunidade. E na número 10, você vai ler primeiro, tá? As perguntas aqui.
Por exemplo, número 1, aquela que se casou com o filho de um casal. Olha só, você vai completar a cruzadinha pensando nas pessoas que faz parte da sua família, tá? E no grau de parentesco. Então, olha só, aquela que se casou com o filho de um casal. No caso aqui, ela é a nora, tá? Então, primeiro aí, eu só dando um exemplo para vocês. É a nora. Aí você vai vir cá no número 1 e escrever aí nora, tá? Aí você vai ler até o número 8 e vai identificar aí esse grau de parentesco e vai indo completando as cruzadinhas, tá bom? Então, olha, de geografia, vocês vão fazer a página 90, a partir da questão 9 e página 91, a questão 10, tá bom? Então, essas serão as páginas. Então, agora, pessoal, nós vamos passar para o livro de língua portuguesa. Então, pessoal, no livro de português, nós vamos para a página 163, tá? Nós vamos lá ler o pequeno texto que fala sobre aprendendo mais, tá? Essa página aqui, ó. Olha lá o que fala essa página. Você sabia que alguns países ainda são governados por reis e rainhas nos dias de hoje? Leia o texto a seguir e conheça um conto de fadas real. Olha lá, conto de fadas do século XXI. A história é digna das páginas dos livros de contos de fada. Uma plebeia que se torna a esposa do príncipe herdeiro do trono. E foi quase assim que Kate Middleton e William, que anunciaram na terça-feira o casamento. A Cinderela da vez, diferentemente da gata borralheira da fábula, fez faculdade e não usou nenhum sapato de cristal para conquistar seu príncipe encantado. Eles se conheceram na Universidade de Andrews, na Escócia, em 2001. E depois de longos 8 anos de namoro, finalmente veio o esperado pedido de casamento durante as férias no Quênia, há um mês. Então, relata aí para nós, né, esse casal lá da Inglaterra, né, que se casaram em um casamento, né, igual o texto mesmo diz, de contos de fadas. Então, olha só, vocês vão responder a número 1. Circule no texto com lápis de cor todas as palavras ou expressões que estejam relacionadas a um conto de fada. Número 2. Por que essa história pode ser considerada um conto de fada real? Então, vamos para a página 164. Continuando aí sobre o texto, tá? Número 3. Releia a frase a seguir. A história é digna das páginas dos livros de contos de fadas. Uma plebeia que se torna a esposa do príncipe herdeiro do trono. Veja a definição da palavra em negrito em um dicionário. Então, nessa página aqui, nessa parte aqui, nós temos aí o que significa plebeia. Aquela que pertencia à plebe, camada popular da sociedade que trabalhava no comércio ou no cultivo de produtos agrícolas, que se refere à plebe, que não faz parte da nobreza, da classe dos nobres. Separação de sílaba, ple, bei, ya. Então, olha, transcreva o sentido da palavra plebeia que está de acordo com o contexto do texto lido. Então, vocês vão descrever, tá, o sentido dessa palavra plebeia aqui. Na número 4, o texto diz que Kate é a Cinderela da vez. O que isso quer dizer? Então, vamos pensar aí, né? Então, nós vamos passar para a página 165. Aqui é um jogo, não é mesmo? Aprender é divertido. 1, 2, 3 e era uma vez. Você, né, como nós não estamos em sala de aula, você vai fazer esse jogo com a sua família, tá? Então, olha, você vai destacar a cartela do material complementar lá no final do livro, vai ler as instruções, é um jogo bem legal, tá?
Lá no final da página tem um quadro que você deverá recortar as seguintes partes baseadas em contos de fadas. Então, olha lá. Agora eu serei, estou, lá eu estava, quando os outros me viram, então. Então, olha esse joguinho aqui, vocês vão fazer aí, né, com a sua família, tá bom? Leia as instruções e brinquem aí, se divirtam-se, tá? Então, nós vamos virar para a página 166. E vocês vão responder as perguntas. Vão responder a número 1, a número 2. Só até a letra C, tá? Então, olha, a número 2, vocês vão ler esse pequeno trecho aqui. Mas o esperto João, em vez de mostrar seu dedo, estendia-lhe um ossinho de frango. A bruxa ficava zangada porque, apesar do que comia, o moleque estava cada vez mais magro. Um dia perdeu a paciência. Maria, amanhã acenda o fogo logo cedo e coloque água para ferver. Magro ou gordo, pretendo comer seu irmão. Venho esperando há muito tempo. E aí você vai responder. O nome do conto de fada, né? Cujo fragmento você acabou de ler, é de qual texto? Quais são os heróis desse conto? Qual que é a vilã? Então, de português, serão essas páginas aqui, tá bom? Agora nós vamos passar para matemática. Então, pessoal, em matemática, nós vamos pegar o livro na página 141, onde fala aprender é divertido, tá? Formando números com os dados. Nós temos aí também uma outra brincadeira, tá? Que vocês vão ter que fazer aí com a mãe, com o pai, né? Quem aí acompanha você no seu dia a dia escolar, tá bom? Essa página aqui, ó. Então, você vai precisar de 2 participantes, né? Você vai precisar de um dado de 12 faces, 2 lados de características. Você vai lá no material complementar, no final do livro, e vai aí montar esse dado, tá? Aí, como fazer? Você vai recortar, né, o dado e vai montar. Para que ele fique mais firme, você pode enchê-los com arroz ou areia, tá? Para ficar mais firme aí. E aí, você vai ler aqui como jogar, tá? Como cada participante aí vai jogar esse dado, como vai ser essa brincadeira. Então, vocês vão ler essa parte aqui para poder aí brincar, tá bom? Então, nós vamos para a página 142. A página 142 até aqui também refere-se ao jogo, tá? Camila jogou o dado numerado e os algarismos sorteados foram 7, 3 e 5. Ela formou o número 573. Nos outros dados saíram as seguintes características. É um número par, está entre 500 e 700. Então, olha, Camila não marcou ponto, porque o número que formou era ímpar, apesar de estar entre 700 e 500, tá? Então, essa página aqui se refere ao outro, tá? Então, nós vamos passar para cá. Antes de seguir, número 13. Faça os cálculos e veja quanto cada pessoa possui. Então, olha só. Você vai, aqui tem a Patrícia, aqui tem o Chico, não é mesmo? Então, olha só. Você vai somar aí, ó. 100 mais 50, mais 5, mais 20, mais 10 e mais 2. Qual é o valor que Patrícia tem? Em reais, né? Em dinheiro. E Chico? Então, você vai somar também, ó. 50, mais 10, mais 20, mais 100, mais 20, mais 5. O total dele. E depois você vai responder o número 14. Veja a quantidade de dinheiro que Débora e Cibele possuem. Olha só, então Cibele tem. Vamos contar quantas notas de 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cibele tem 9 notas de 10 reais, uma de 50 e 4 de 20. E Cibele tem uma de 100 e 3 de 50. Letra A.
qual das duas possui mais dinheiro? Você vai contar aí, né, o valor que cada uma tem e responder quem tem mais dinheiro, tá? Página 143. Se Débora trocar seu dinheiro somente por nota de R$ 10, com quantas notas ela ficará no total? Registre a estratégia que você usou para fazer esse cálculo. Então, aí você vai montar aqui, né, a sua resposta, a sua estratégia que você usou para chegar nesse resultado, tá? De que maneira Cibele pode trocar seu dinheiro de modo que tenha o mesmo valor, mas com menor quantidade de notas? Registre em seu caderno a estratégia que você usou para fazer esse cálculo. Então, na letra C, você vai responder no caderno, tá? Número 15. Jogue 3 vezes seu dado de 12 faces. Aquele dado que você fez lá no início, né? Na brincadeira. Forme todos os números possíveis com os algarismos sorteados e escreva-os por extenso em seu caderno. Então, essa número 15 também, a resposta será no caderno, tá? Número 16. Recorte de um jornal ou de uma revista 4 números formados por 3 algarismos e em seu caderno colhe-os em ordem decrescente. Então, olha, você vai precisar de uma revista, né, de um jornal, vai recortar 4 números que são formados por 3 algarismos, tá bom? E depois, em seu caderno, você vai colar em ordem decrescente. Número 17. Usando os algarismos a seguir, forme todos os números possíveis de 3 algarismos. Então, olha, nós já fizemos, né, uma atividade anterior parecida com essa. Então, com o número 731, você vai formar aí vários números com eles, tá? Na letra B e na letra C, a mesma coisa. Vamos virar, então, para a página 144. Número 18. Com base nos brinquedos do parque a seguir, faça o que se pede. Então, nós temos aí vários brinquedos e cada brinquedo tem um número, tá? Então, nós vamos responder. Liste 5 brinquedos obedecendo a sequência de sua preferência. Então, você vai olhar aí, né? Eu acho que aqui todo mundo já deve ter ido num parque de diversão, né? Qual brinquedo aí é o mais interessante para você, de sua preferência? Aí você vai escrever. Letra B. Circule todos os números que aparecem nos brinquedos do parque. Escreva por extenso em seu caderno os 5 maiores números. Então, olha, no seu caderno você vai responder a letra B, tá? Observa aqui direitinho e responde lá no caderno. Letra C. Escreva todos os números em ordem decrescente, tá? Página 145. Letra D. Escreva em ordem crescente os números que estão entre 60 e 80. 19. No parque da atividade anterior, aparecem os números 771 e 717 em 2 dos brinquedos. Eles foram escritos com os mesmos algarismos, mas representam quantidades diferentes. Discuta com um colega a afirmação feita e registre as conclusões no espaço a seguir, tá? Então, você vai aí pensar quais foram, né, a conclusão que você chegou aí sobre essa pergunta, tá? Então, essa aqui também nós vamos debater na live de amanhã, tá bom? Número 20. Observe os números a seguir. Letra A. Um número foi circulado. Circule outros 6 números formados por 3 algarismos. Então, olha, já circulamos aí um para você, tá? Então, você vai circular outros 6 números formados por 3 algarismos. Aí, na letra B, você vai escrever esses números por extenso, somente os números pares que você circulou, tá bom? Então, ó, só números pares aí que você vai escrever por extenso. E letra C, coloque os números circulados em ordem decrescente.
Então, pessoal, lembrando, né, que decrescente é do maior para o menor, tá? Números crescentes, ele vai crescendo, 1, 2, 3, né, e assim por diante. E decrescente é do maior para o menor, tá bom? Então, essas serão as nossas páginas de matemática, tá, pessoal? Então, essa foi, né, nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, estudem bastante, se preparem aí para a nossa live de amanhã, tá? Eu espero todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal!